tecnologia da Final Trust, pagamentos simplificados e a jornada do usuário equilibrada. Antes de começar, eu só queria fazer a gente debater um pouco sobre como a gente fala sobre essa jornada do usuário, né? Como a gente equilibra a questão da fricção, mas ponderando a questão da fraude, dos interesses da empresa e, claro, né, da usabilidade do consumidor. Acho que esse número é bastante simbólico, que já falou sobre bastante estatísticas que a evasão do carrinho beira cerca de 70%, né, na questão de compras. E quando a gente vê alguns números também, como o Tato apresentou no início da manhã, acho que fortalece a importância de a gente debater essa questão da usabilidade, de simplificar pagamentos e usabilidade. Nessas estatísticas falam-se muito sobre principalmente 3 motivos, né? Basicamente como a gente dá mais disposições de formas de pagamento para os consumidores. A segunda é como a gente melhora a usabilidade e a terceira como a gente não tira o foco, né, do consumidor no carrinho de compras. 3 pessoas muito equilibradas aqui para poder debater sobre esse tema. Eu vou fazer um pouco diferente, eu sempre quis fazer isso, então Aê, Rodrigo! Eu fiz um estudo, né, sobre os nossos grandes painelistas que vão falar hoje, e eu vou começar pela Érica, apresentando a Érica, tá? A Érica, que está aqui com a gente, ela atua como Product Manager há mais de 10 anos, são muitos anos, né, na experiência de produtos. Uhul! Seja bem-vinda, Érica. A Érica é líder de arrepiar a história sobre isso e o que está em volta disso, mas é uma instituição sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento e a capacitação profissional para mulheres ingressarem na área de produtos, tecnologia e design. A Érica teve passagem em empresas como Raia Drogasil, XP, PagSeguro e Stefanini, e responsável por evoluir e atender as demandas de experiência do cliente. Eu achei muito legal na experiência da Érica, lendo sobre isso, que ela procura ponderar, né, avaliar as necessidades legais e estratégias da companhia. Eu acho que isso é um desafio mesmo de ponderar. Estou ansioso para escutar. Seja bem-vindo. É uma querida aqui. Fiquei sabendo que a Natália estava, inclusive, sendo sondada pelo 3º painel. Feliz que a gente conseguiu ter uma Concorrida, né? Concorrida. A Natália atua há mais de 10 anos em multinacionais de variados segmentos na área de crédito e fraude. Tem expertise na implementação de projetos de grande porte com o drive de equilibrar. De novo, a palavra equilíbrio aqui, né? Equilibrar risco, rentabilidade e experiência do cliente. Ela tem conhecimento técnico em ciência de dados, aprendizado de máquinas e reconhecimento facial. Atualmente ela é gerente executiva de prevenção a fraudes no iFood, mas já teve passagens pela Elo, Autopass, Nextel, Carrefour e Ambev. Seja bem-vinda, Natália. Ele tem mais de 22 anos de experiência na área de serviços financeiros. Ele acelera inovação e transformação mercadológica. Ele teve passagens pela Microsoft, TechBan, IBM e Oracle. Tem extensa experiência com fintechs, Open Finance, pagamentos, tokenização, antifraude, real digital e banking as services. Então acho que dá para ver como está bem equilibrado, né, dos skills e as competências dos nossos participantes. Além de conhecimento técnico profundo, ele tem conhecimento regulatório em todas essas áreas que eu comentei. E muito se falou no começo da manhã, né, sobre a questão das empresas brasileiras. Atualmente ele é o CEO da primeira Reg Fintech brasileira, a Transtech, que é especializada em regulamentação, tokenização, blockchain e Central Bank Digital Currency. E ele vai falar um pouco sobre tokenização e Drex aqui com a gente. Eu sou gerente de produto e tecnologia da Conf. A Conf é uma empresa que trabalha para unir a confiança no ecossistema entre varejistas, consumidores e quem está participando também como emissores desse projeto. E no final aqui do dia a gente vai ter o prazer de mostrar um pouco dessa demo do que a gente está construindo para vocês. Obrigado. Quais tecnologias se destacaram em 2023 no Brasil quando a gente fala em melhorias da experiência do usuário e digitais para a eliminação da fricção? Bom dia. Bom dia, né? É um ano muito louco, acho que para todo mundo, né? Que assim, a gente saiu da pandemia e aí tudo que foi construído final de 2019, 2020, 2021 ali, ficou assim, vai dar certo ou não vai? A gente vai estabilizar ou não vai estabilizar? E
respondendo, final de 2019 para 2022, que fizeram muito sentido, estabilizando em 2023. Pix, QR Code e pagamento por aproximação. Mas aí você fala assim, e Pix tem histórico, né? Pix começou lá em 2020, dia 16 de novembro de 2020, coloquei no ar, na PagSeguro. Mas o usuário, de fato, em si, ainda estava com medinho de usar Pix, então eu usava TED. E se vocês quiserem saber, hoje em dia, ainda, se você for transferir dinheiro grande, você não usa Pix, você usa TED. Porque ninguém confia ainda de transferir dinheiro muito grande por Pix. Mas o QR Code, ele lançou ali em 2020, porém, todavia, o pessoal do Bacen começou a tentar estabilizar ele em 2022 e 2023. Se vocês forem olhar, tem zero agenda de evolução de QR Code este ano ainda do Pix, porque o mercado entendeu que o público não sabe usar ainda da melhor forma possível, não tirou todos os benefícios que precisava usar, né? A gente também ainda fica com medo, assim, será que aquele QR Code que eu estou lendo vai de verdade para o lugar que eu estou pagando? Porque eu brinco que se brasileiro usasse toda a sua inteligência para o bem, a gente não era um país subdesenvolvido, a gente era um país desenvolvido, né? E aí você começa a ver os pagamentos por aproximação. Que eu uso zero bolsa, eu só uso meu celular. Meu marido fala, cuidado, vai dar ruim um dia. Mas eu uso por aproximação qualquer coisa. Carteira de identidade, que a gente estava falando no painel anterior, está no meu celular. Plano de saúde, cartão de crédito. Tem gente que usa no celular, né? Tem gente que usa no relógio. Então, para mim, são esses produtos, que são produtos, que eu falo de produtos, são os que a gente está usando hoje em dia e eu acredito que eles vão, 2024, se fortificarem. Então, as pessoas que estão usando o Pix Sim, lá, eles vão começar a dizer, peraí, eu consigo também fazer uma transferência de 200 mil, 300 mil por Pix, da minha empresa aqui para a empresa da Silene, não preciso fazer um TED agendado, né? O pagamento por QR Code, onde a gente tinha cada empresa ali com seu QR Code, você tendo que ler num lugar só, hoje você já tem um único, né? Então a gente já tem o QR Code Brasil Direto. E o pagamento por aproximação. Só que aí, acho que eu vou dar eu falo um monte, gente, então vocês têm que me parar. Meu celular, mas se eu perder meu celular, e aí? Como que tá o resto da minha jornada, né? Eu vou ter que ligar para todos os meus bancos para dizer que eu perdi meu celular e que eu fui roubada. E é um caos isso, ligar para as pessoas. E a gente, como pessoas de produto, tem que pensar nisso. Tem que pensar desde a hora que eu começo o meu onboard, que eu ensino ele a usar, ele vai abrir meu app e tudo. Mas também se der problema. Como que eu vou fazer para o meu cliente se der problema? Se ele for roubado ou se alguém clonar ele com um cartão que estava ali no celular dele. O que eu vou fazer quando ele me ligar? Isso é a jornada do cliente. Perfeito. E falava muito sobre no final do dia a maioria das pessoas esquecerem chaves durante o parque, etc. E na verdade não seria uma responsabilidade da Disney em si, mas ela colocou chaveiros no final do dia, né, para que olhassem isso, porque por mais que não fosse questão da Disney, mas no final da experiência do dia ia ficar gravado uma tensão ruim, né? Então acho que tem muito a ver com as questões de responsabilidades, da gente trabalhar na jornada. Muito obrigado. E aí, nós temos aí que eu tenho a própria Clear, né, CPQD, né, a Conf também organizando, né, pela experiência do usuário. A gente fala muito de tecnologia, começa falando de blockchain, API, né, mas no final do dia, o que importa realmente é a experiência. Né? Eu posso colocar a tecnologia que for, mas se eu não entregar uma experiência incrível, né, a tecnologia ela de pouca valia ela vai estar. Assim, eu vou destacar alguns pontos que eu acho que é importante na evolução esse ano. Obviamente, nesse pós-pandemia, eu acho que as carteiras digitais vêm ganhando corpo, força, né? Eu acho que ninguém mais quer tirar cartão físico levar na carteira, né? Literalmente não faz mais sentido, né? E a gente, particularmente nesse mundo de crédito, ainda acho que algumas evoluções a gente vem acompanhando.
o tap to phone está começando a engatinhar ali na experiência de compra. Então, alguns movimentos que a gente vê acompanhando no mercado, enfim, né, a entidade que regula cartões de crédito abriu a oportunidade de você ter o débito não autenticado, que é uma forma de você comprar no e-commerce sem precisar ter uma experiência complexa, cara e custosa. É algo novo ainda, mas o que está fazendo o mercado se mexer? Que aí eu acho que diria que é o ponto principal em meio de pagamento aqui no Brasil, obviamente é o Pix. Exatamente. Ele é mais barato, ele resolveu uma dor, ele é mais simples. Então ele resolveu não só uma experiência de simplicidade, mas ele foi na dor, né, do consumidor brasileiro, que era fazer um pagamento de maneira simples, rápida e barata. E o Pix vem ganhando muita força, obviamente, não só no pós-pandemia, né? Um dado interessante, que além, obviamente, dos números que impressionam, estamos falando de mais de 4 bilhões de transações no mês, 1,5 trilhão de reais todo mês negociado, então é impressionante. Mas tem um fato que está mudando muito esse ano, que é o uso do Pix no comércio, no e-commerce, pelas empresas. Ele começou de forma muito acanhada lá atrás, quando ele surgiu, 3 anos atrás, mas no último ano ele vem ganhando muita força, né? Um estudo que ele chegou a aproximadamente 41% do mercado sendo usado por comerciantes, que eles chamam do P2B, né? O pagamento para comerciantes. E por que chegou nesse ponto? Uma palavra mágica, chama-se confiança, né? E a gente só tem confiança quando a gente sente a segurança na plataforma, a gente sabe que a gente vai usar, a gente não vai sofrer uma fraude, né? Porque se eu for fraudado ali no Pix, né? Até existem mecanismos, né, de você ter um médio, mecanismo de devolução, mas a dor de cabeça que vai te dar para fazer essa recuperação vai ser não vale a pena, né, você passar por isso. Então eu vejo que o Pix é o grande driver de crescimento e novas experiências que vão surgir, né? Eu acho que vai ter uma agenda regulatória, obviamente, esse ano foi mais difícil por todos os movimentos que estão acontecendo, mas a tendência é que para os próximos anos o Pix ganhe mais espaço. Você tem Pix com NFC, por aproximação, que está aí na jornada, Pix automático, né? Você tendo assinaturas, né? Outras formas de você pagar no dia a dia. Então, inclusive, né, que a gente chama de Pix garantido, que é o que está no radar do Banco Central, que vai ser a possibilidade de você comprar parcelado lá na ponta. Mas para comprar parcelado, eu preciso do quê? Conhecer o cliente. Acho que esse é o primeiro ponto. Se eu não conhecer aquele cliente, se eu não tenho dados, se eu não tenho informação daquele cliente, realmente, como é que eu vou poder emprestar dinheiro parcelado? E aqui, antes de passar para a Natália, veio um elo que eu acho que é fundamental, que é a identidade digital, né? A identidade digital, ela tem o potencial de estar conectada em toda a jornada. Percebam, não é só no onboard, né? Quando eu faço uma transação, quando eu faço uma transferência, eu sou obrigado a validar se aquela transferência, quem está fazendo, se aquela pessoa pode fazer, né? Tem várias formas de você fazer isso. Tem uma forma que ela é muito mais simples, que chama-se identidade digital, né? Que, conectado, aí é uma visão que eu acredito muito, né, no Drex, que é o que eu vou falar mais adiante, né, vai permitir toda uma transformação no setor financeiro. Então, eu acho que tem um lado fundamental que a gente tem muito a explorar, que é a identidade digital. Eu sou a Natália, eu trabalho em prevenção a fraudes aqui no iFood, tem pouquinho, posso contar depois aí no intervalo algumas histórias mirabolantes que deixam aí a gente de cabelo em pé. Falei para o Pedro agora há pouco, né, que eu quero como benefício aqui o Botox, porque todo dia a gente está lá com a testa franzida e falando assim, caramba, não acredito que ele conseguiu passar a perna desse jeito aqui, né? Então, como foi falado aqui pela Érica, né, a gente utilizar essa criatividade, se voltar cada vez mais para o bem, seria maravilhoso, né? Mas ainda bem que é exceção. Então, a gente não pode tratar a maioria dos nossos clientes como se eles fossem fraudadores. E começa daí a mudança de mindset, tá? De prevenção a fraudes. Como é que a gente consegue separar, positivar o bom cliente
dar a melhor jornada, a jornada excelente para ele e realmente penalizar, mostrar realmente que existe uma punição aí para o fraudador e para o abusador, e aí esse sim a gente gerar a fricção necessária e até o expurgo aí do nosso aplicativo. Mas, voltando à pergunta, né, eu sou igual a Érica, eu gosto de falar bastante, eu vejo 2023 como realmente a consolidação aí das carteiras digitais. E puxando um pouquinho aí a sardinha para prevenção a fraudes, é show. Por quê? Porque eu acabo unindo dois mundos super importantes quando a gente fala aí do ecossistema de meios de pagamento, né? Então, só recapitulando alguns pontos, né? Quando a gente fala de ecossistema de meios de pagamento, que a gente tem o portador do cartão, a gente tem o estabelecimento comercial, seja físico, seja digital, em que vai ser utilizado esse cartão. A gente tem o adquirente, o credenciador, e a gente tem o emissor, o banco que forneceu esse cartão. Quando a gente fala de carteira digital, então estou falando aqui de NuPay, Samsung Pay, já falo um pouquinho sobre NuPay, mas Samsung, Apple e Google Pay, a gente acaba autenticando o device, tá? O smartphone. Então, quem na verdade está utilizando aquele smartphone, e também a gente tem a conectividade aí junto com o emissor. Então eu uno dois mundos, que quando eu estou falando de cartão de crédito, principalmente em transações físicas, a gente acaba apartando um pouco esse mundo do portador do cartão, então olhando só os emissores com as informações aqui do portador do cartão, o e-commerce com um pedacinho dessa informação e adquirente com menos informações ainda a respeito aí de quem está transacionando ou informações do dono do portador do cartão. Quando a gente fala da carteira digital, a gente tem a autenticação aí, comentei, do dono daquele smartphone e também a conexão da Apple, do Google, direto com esse emissor, perguntando se de fato ele é o dono daquele cartão e voltando. Então a gente tem uma segurança maior. Então, para prevenção a fraudes, tanto no mundo físico quanto no mundo digital, consolidar isso e evoluir isso aqui dentro do Brasil é realmente um ganho muito grande. Falando especificamente aí de evoluções que a gente teve, um conhecimento maior de prevenção a fraudes em 2023. A gente erra bastante, mas enquanto a gente acertar mais do que errar, tá bom, né? E desde que isso seja rápido também. Aprender a utilizar da melhor forma em prevenção à fraude os nossos coletores, os famosinhos SDK. E SDK aí, tanto para coletar as informações para serem utilizadas em prevenção a fraudes, ter chaves fortes, como também aí a integridade. Opa! Acabou. Eles falaram que isso ia acontecer, iam cortar a minha fala. Mas é também do dispositivo, tá? Então, a gente, em 2023, não basta só a gente coletar informações se a gente não sabe o que fazer com aquilo. É só, muitas vezes pode ser até a gente ter um tempo maior, né, aí na jornada do usuário, porque a gente quer coletar tudo, aí a gente acaba sendo prejudicial nesse sentido e não sabendo utilizar da melhor forma. Então, mais uma vez, 2023 foi o ano que a gente aprendeu, é óbvio que tem muito a aprender, mas de fato quais seriam as informações que fazem sentido e usar da melhor forma essas informações, sempre colocando aí o cliente no centro. De produto, né? Frequentemente a gente precisa fazer concessões, né, entre manter uma jornada fluida e aumentar a segurança com tecnologias como as que a gente citou até agora, né? Que geram fricção inevitavelmente para o usuário, algumas delas, né? Como líderes de produto, como que a gente analisa e toma decisões que impactam tanto no resultado do negócio? Almoço grátis, a gente está trabalhando para dar receita para a empresa. Mas independente disso, eu não posso tomar nenhuma decisão baseada somente na experiência do cliente. Uma vez que eu preciso olhar para a minha lógica de consumo, eu preciso olhar para a segurança, eu preciso também. Porque uma vez, hipoteticamente, eu trabalho ali no iFood e acontece uma fraude, isso é muito sério, né? O iFood vai ficar marcado. Então, não dá para eu tomar só uma decisão baseada assim, a gente vai reduzir um passo, a gente vai reduzir uma tela para deixar mais rápido. Não é esse o lugar. O lugar é
Eu preciso fazer com que o meu cliente sinta seguro em fazer aquela transação aqui, para que ele opte em vir aqui e não no outro banco. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, porque eu gosto de interação, né? Quando vocês querem transações grandes, quando vocês querem guardar o dinheiro de vocês, vocês vão numa conta digital, eu vou dar nomes, tá? Que não tá gravando, né? O Girobank tem menos espaço para te fazer o CDB do que o Itaú. O Itaú vai mandar tu fazer o teu perfil, ele vai mandar tu fazer um cadastro, ele vai mandar você fazer um perfil de investidor para te dizer se você é conservador ou se você não é conservador, vai depois te sugerir algumas carteiras para depois tu fazeres o teu aceite ali. No Girobank não. Tu vai entrar lá no botão investimento, vai selecionar e já era. Mas, e se der problema no seu dinheiro? Como que vai acontecer? Então, é muito nesse lugar, sabe? É a gente entender também que como uma pessoa de produto, eu estou fazendo produtos para o meu cliente, para que ele se sinta confortável em estar comigo. E se eu tenho clientes que estão comigo, eu gero receita para o meu produto. No final do dia, eu pago a conta de todos os colaboradores. É bem por aí, assim. Perfeito. Da fricção que ela também ajuda a construir confiança, né? Ela, na pitada certa, gera confiança também e ela faz parte do jogo. Pouca fricção também gera um pouco de desconfiança, né? Vocês testaram de novo em 2023, que impactou positivamente a jornada do usuário do aplicativo e ponderando a questão de segurança. Será que você poderia compartilhar alguns aprendizados com a gente ou, de repente, antecipar? Né? Nós temos 3 grandes entidades no iFood. Somos um marketplace. Então, não existe hoje o iFood sem o usuário do aplicativo, o estabelecimento comercial, então, nosso restaurante, os supermercados, e a pessoa entregadora, o driver. Então, para a gente ter uma harmonia dentro realmente da empresa, a gente precisa que essas coisas elas andem aí na cadência correta e com as entidades corretas. Dentro do iFood, algumas oportunidades, né, que a gente encontrou aí em 2023. Muita coisa aí relacionada principalmente à famosa às multicontas. Então imagina o seguinte cenário, né? A gente está no mundo digital. Como é que eu consigo ter uma identidade única digital dentro do iFood para garantir que aquele usuário que está transacionando com a gente e que está utilizando um cupom de desconto, ele só vai aplicar uma vez aquele cupom de desconto. Não vai ser uma festa para você comer todos os dias de graça aqui no iFood. Então, o que acontece, né? A gente usar chaves fracas, como por exemplo, só o CPF, o e-mail, o número de telefone, não basta. O que a gente identificou muito, e a gente avançou em 2023, é quais mais chaves a gente consegue ter para afirmar que aquele usuário é a unicidade do usuário. Trabalhamos muito com, mais uma vez, o SDK. Então, o SDK, por que ele é importante, né? Porque eu coleto essas informações sem gerar fricção, de forma transparente aí para o usuário, e aí eu construo essa identidade digital dele. Então, eu tenho a biometria comportamental desse usuário e eu consigo saber se aquele usuário ele é um usuário novo, e aí sim ele tem permissão para utilizar um cupom de desconto e comer de graça, ou se ele é um usuário que ele está tentando se fazer novo. E aí eu bloqueio essa transação, tá? Então, quando eu falo de multicontas, imagine que isso pode variar desde um usuário, uma pessoa entregadora e até mesmo um restaurante. Mas como é que o restaurante ele pode fazer uso, por exemplo, de um cupom de desconto no usuário? Na verdade, a gente inverte um pouquinho, subsidia alguns restaurantes, tá? Investe neles até que de fato eles consigam andar com as próprias pernas. É subsídio, investimento, e não tem que ser um dinheiro com retorno. Imagina um cenário em que você tem uma base de alguns usuários que são, na verdade, multicontas, e existe um conluio entre esse usuário com o restaurante. Então, o restaurante ele não entrega nenhum pedido, ele não produz nenhum alimento, ele só faz uso realmente aí do subsídio.
Então é uma grana fácil para ele. E se a gente não conseguir identificar esse usuário do outro lado, entender que ele é uma coisa única e muitas vezes ele também é o restaurante, a gente acaba tendo um retorno, um investimento aí sem retorno. Então, esse é um dos pontos que daí, trabalhando com chaves fortes, e aí a chave forte, seja a chave forte do usuário, transformando ele em uma entidade única, e a chave forte do restaurante, do supermercado, também transformando em uma coisa única, eu consigo daí somar e tentar correlacionar se aquela pessoa é ela mesma, ou também pode ser uma pessoa, podem ser diferentes, mas usuários aí comprados, bases de usuários vendidas para esse restaurante. E aí a gente começa, de fato, a combater a fraude de uma forma mais inteligente. A gente tem, separando um pouco os mundos, né? Aqui no Brasil, a gente começa a caminhar para o mundo de fraudadores sofisticados. Então, por exemplo, aquele fraudador que consegue editar o nosso código-fonte, e o abusador, que é aquele usuário, aquele restaurante, aquela pessoa entregadora que sabe as regras mais do que a gente, sabe a política mais do que a gente. E aí ele vai fazer bastante uso, abusando dessas políticas, até de fato que a gente consiga identificar aquilo. E para a gente ter aí uma plataforma, um investimento correto, promoções corretas para os nossos usuários, a gente precisa de fato conseguir ter essas chaves fortes, que foi o que a gente trabalhou bastante aí em 2023. Coletar informação, saber utilizar para prevenção a fraudes no caso, tá? E aí investir onde precisa, onde realmente deve ser investido. Sensacional. E mais legal ainda saber que tudo isso acontece no bastidor, né? E de um jeito fluido e transparente, assim, né? Para quem consome. Sobre a questão do Drex, enfim, eu estava passando pelo LinkedIn esses dias e vi um post seu falando sobre isso, falando que o Drex não vai ser mais só uma API que a gente vai pegar dados, consumir aqui, usar ali, mas que o país vai ter que refazer processos e todas as etapas de como que a gente pensa, né, em moeda. Aproveitando sua presença então aqui, eu queria que você falasse o que é o Drex, né, o Real Digital, que o Banco Central começou a testar, né? E como que ele pode contribuir para pagamentos simplificados e para melhorar a jornada dos nossos usuários? Já a maioria das pessoas já está conhecendo, isso é bom. Né? Bom, o que é o Drex? Basicamente o Drex é a nova versão da nossa moeda, só que em formato digital. Né? Hoje, quem pode emitir uma moeda? Né? Basicamente é um Banco Central. O Banco Central é a única entidade que pode emitir moeda. Né? E custa caro, gasta bastante com tinta, gasta com sistema, né? Tem a questão da segurança, logística, entrega, gasta muito dinheiro para transportar. O sonho do Breno é acabar com se eu não me engano, acho que são em torno de 10 bilhões por ano de gastos com essa logística. Então, é dinheiro que poderia estar se revertendo em várias outras formas, experiências, projetos inovadores, né? Novas experiências para nós cidadãos. E, então, assim, o Drex, por que ele é importante? Né? Esse é um ponto que é pagamento hoje. Né? Como é que eu digo que aquele pagamento ele acabou por ali, ele foi finalizado? Né? De duas formas. Né? Eu pago em dinheiro físico, moeda, né? O famoso olho no olho. Né? Você me entrega um produto e eu te dou em dinheiro. Como eu tenho aqui um passivo do Banco Central, você confia em mim, olha no olho e entrega a moeda, está pago. Né? Outra forma disso acontecer é depois que todo um processo digital acontecer, né? Vamos supor que você vai no banco hoje, né? Você vai lá e vai pegar o exemplo de um boleto. Né? Eu fiz o pagamento de um boleto. Você tem certeza, naquele momento do pagamento, de que o boleto foi liquidado? Não. Você acredita, né? Com base em tudo indica que vai ser liquidado, mas você não tem certeza. Pode acontecer um problema. Então, naquela interação com o banco é uma entidade confiável, né, autorizada pelo Banco Central para receber aquele pagamento e tem um processo de compensação, liquidação, isso vai bater numa clearing, numa CIP, e só depois de 1, 2 dias, 3 dias, que vai, de fato, bater no Banco Central, né, de ser liquidado lá, e aí sim, irrevogável, eu posso afirmar que o pagamento foi feito. Né?
Agora, trazendo isso para o mundo real, né? No mundo real, né, eu não compro só no mundo digital, né? Eu compro ativos reais, né? Eu compro um imóvel, eu compro uma casa, eu compro um produto lá, sou usuário ativo da iFood, eu compro um produto, recebo na minha casa, né? E eu tenho que fazer um pagamento como uma contraparte daquele recebimento, né? E acontecem experiências ali, né, que a gente chama de entrega anti-pagamento. Então eu tenho uma entrega de um produto, né, um serviço, e eu faço o pagamento. Esse processo, ele é complexo, ainda mais nesse mundo tradicional. Imagina, você ter que esperar a liquidação do banco. Imagina o iFood ter que esperar, né, liquidar o boleto para receber para poder entregar o produto. Então, isso não é viável. Então, o que acontece, né? A moeda digital ele vem exatamente para facilitar esse tipo de experiência de forma muito mais simples. Eu vou poder comprar, por exemplo, um carro, né? Hoje tem toda uma experiência complexa, você tem que ir no Detran, tem que ir em entidades, né? Com o Drex você vai conseguir ter um aplicativo digital, né? Uma experiência onde você faz a compra, digamos assim, a troca do veículo, né? E por trás disso vai ter uma infraestrutura, né, que aí é a plataforma Drex que a gente chama, né, uma infraestrutura de pagamentos programáveis. Então eu vou ter ali, e aí ele usa dentro dessa plataforma uma estrutura que a gente chama de blockchain, né, que é o livro de registros distribuídos, e usa um conceito de smart contract, que são contratos inteligentes. Então eu vou escrever um contrato que vai estar ali no blockchain, que quando eu receber a titularidade do imóvel, automaticamente um pagamento é liquidado. Isso de maneira automatizada através desse contrato inteligente. O mesmo vale para o imóvel, né? O imóvel eu tenho que ir no cartório, envolver uma série de entidades. No futuro eu vou ter um processo em que eu vou ter um token, né, uma representação daquele imóvel, ou quem sabe um pedaço daquele imóvel, e aí um usuário, isso vai ficar numa carteira digital, numa wallet, os usuários vão poder, inclusive, comprar entre si. No futuro eu vou poder ter um token, pensando bem no futuro, eu não sei exatamente quando isso vai acontecer, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, né? Uma série de questões de legislação regulatória, mas pode ser que daqui a 5 anos eu tenha um token representando um pedaço daquele imóvel e da minha carteira eu mando para a carteira do Rodrigo e ele me paga com Drex, e isso acontece de maneira atômica. Ou seja, só quando ele receber o token é que ele efetivamente vai receber o pagamento. E isso acontece de maneira unívoca, né? Atômica, né? Ou acontece a troca e o pagamento, ou não acontece. Não existe o risco de ele receber o token, que esse é o grande medo, né? Não, é igual eu ir no cartório, não, eu quero receber, né, a escritura, mas eu fico ali, né? O que entrega primeiro, a escritura ou o cheque, né? Fala, não, fica primeiro aqui, fica aquela briga, né? Aí você fica, mas será que esse cheque aqui é legal, não sei o que, né? Brincadeira para nós. Eu nem cheque mais, né? O pagamento, enfim, ou fez o Pix, fez o TED. Mas essa é uma realidade, isso vai mudar muito com o Drex, né? Novas maneiras, né? Eu trouxe o caso do imóvel, eu trouxe o caso do carro, mas novas experiências de pagamento eu vou poder repensar, por exemplo, vou pegar o caso do iFood aqui, né? Hoje eu tenho custos, né, ligados, por exemplo, a chargeback, né? Se o usuário faça uma entrega, o usuário, sei lá, o entregador foi para o lugar errado, entregou daqui a 2 horas, né? Ou a pessoa não estava, uma série de variáveis, né? A pessoa paga, mas depois ela entra com o chargeback e fala que não pagou. Então tem uma série de questões que você poderia pensar no modelo, por exemplo, né, onde eu programo o Drex para liquidar o pagamento somente quando o usuário foi lá e realmente recebeu, né? E isso pode ser através de um comando de voz, fala, Drex, recebi o meu pedido do iFood, né? E todo o pagamento acontece de maneira sem fricção, automatizada. Eu posso considerar, obviamente, a localização dele o dispositivo. Eu posso criar um pagamento programável onde eu falo, olha, aquele pagamento só pode acontecer no intervalo de 1 hora entre o pedido e a entrega. Então é um universo de possibilidades que vai ser muito facilitado, porque isso vai acontecer de maneira instantânea, né, programática
e de maneira que eu não possa, é irrevogável. Por quê? Porque ali tem uma moeda do banco, emitida pelo Banco Central, liquidando a transação. É quase como se tivesse a nota, né? E tá aqui, ó, olho no olho e entregue. Então, e isso vai impactar tudo, tá, gente? Eu tô falando em moeda, tô falando em títulos atrelados à moeda. Eu vou ter um título atrelado ao Drex. Isso vai mudar tudo, vai mudar o pagamento, vai mudar... tudo, exatamente tudo. Eu contrato um consórcio, eu pago mensalmente, eu contrato uma previdência, tudo vai ser alterado, inclusive a nossa jornada de compras. Essa jornada aqui que eu vou dizer que eu gostei muito da jornada, foi muito simples ali. Realmente usando uma identidade digital. Imagine fazendo a mesma coisa com o Drex, sendo liquidado e eu não ter como contestar, facilitando a experiência. Então ele une experiências do mundo digital, né, com o físico. Basicamente é isso. E é isso. Obrigado, gente. Hã? Não, pronto.